Boa noite. Nós estamos iniciando agora setembro com um novo ciclo, né? Já foi anunciado semana passada. O ciclo de setembro é o ciclo da felicidade. Se vocês forem perceber, nós estamos caminhando paulatinamente de um tema para o outro, tentando montar um ciclo. O mês passado foi o mês das expiações e provas, então a gente falava sobre sofrimento, e hoje esse ciclo novo é o contrário, é o ciclo da nossa busca, é o ciclo da felicidade, é o ciclo do destino final que as pessoas sempre estão procurando. E para iniciar este mês, veio uma ideia inusitada. A ideia inusitada era: como é que a gente vai trabalhar um conceito, que é felicidade, em uma palestra? Aí, veio a ideia da gente fazer uma mesa redonda. E por conta disso, nós acabamos escolhendo duas pessoas, o seu Carlos Alberto de Brito. Ele atualmente é presidente da USE Distrital aqui do Tucuruvi. Ele já esteve como diretor de infância da USE de Guarulhos, né? Ele tem uma pequena janela dentro do Espiritismo, só 50 anos. Eu diria que é um pouco mais do que a minha própria idade. Então, de doutrina, eu acho que ele tem um conhecimento razoável do que a gente vai abordar hoje. Pequenininho. Também ele participa de um programa, é o Nosso Centro, passa pela TV Mundo Maior e pela... Não, TV Mundi. TV Mundi, ó, tô falando besteira. TV Mundi pega na internet. Isso. E na parabólica, que é aquele Brasil Sat 9, tem que colocar o aparelho onde pega a TVC, que é a TV Espírita. Isso. E na Mundo Maior também, né? Na Rádio Boa Nova, sexta-feira, às 21 horas. A pessoa certa é ele para fazer a propaganda, né? A gente não... O senhor quer comentar um pouquinho sobre esse programa, seu Carlos, por favor? Esse programa foi idealizado pelo plano espiritual. Os responsáveis desse programa do plano espiritual, nada mais, nada menos que nossa Mãe Maria Santíssima, Mãe de Jesus, e o nosso Mestre Jesus, que são responsáveis por esse programa. Claro que eles não vieram pedir para mim de mandar os seus enviados para nos pedir para que fizéssemos esse programa. Então nós começamos na TV Mundi, que é uma TV internet, web e parabólica. Tem um aparelho colocar na sala pequena, na sede imagem, e lá instala-se na TV e vai pegar, além da TV Mundi, pega também a TVC, que é uma televisão espírita. É só entrar tvmundi.com.br, vai ter um canal exclusivo dos nossos programas, que já estamos há 4 meses nessa TV. Programa de 1 hora que foi dividido 2 programas de meia hora. Passa de terça-feira, só não passa, quer ver? Terça-feira às 8 horas, 14 horas, 20 horas, 2 horas da madrugada. Quarta-feira às 8 horas da manhã, às 14 horas, 20 horas e 2 horas da madrugada. Sexta-feira às 9 horas e 30 minutos, que é às 15h30, 21h30 e 3h30 da madrugada. E sábado às 9, às 15 horas, 21 horas e 3 horas da madrugada. E domingo às 6 horas e 30 da manhã, às 12, meio-dia e meio, 12h30, às 18h30 e 0 hora e 30 minutos. Então, não tem um programa, o que eles fazem? Passa o nosso programa. Sempre isso. E na Rádio Boa Nova, 1450 AM, sexta-feira, às 21 horas, vocês têm um encontro com o Nosso Centro. Esse programa, Nosso Centro, é o centro de todos nós. Inclusive ontem, um programa, o pessoal lá da Bahia, uma cidade pequena, eles
estavam reunidos no centro espírita ouvindo o nosso programa e ligaram fazendo perguntas. Então, nós estamos tentando desmistificar a casa espírita, porque a casa espírita é comparada a um cemitério, né? Todo mundo tem medo, mas no fim acaba indo lá. É uma proposta muito interessante, né? Inclusive, o senhor estava com medo de passar em frente ao cemitério e aí ele viu um outro vindo lá, que bom, conversando com esse senhor, né? Aí chegou em frente ao cemitério e ele falou assim: puxa vida, ainda bem que estou acompanhado da sua presença, porque eu tenho medo de passar na frente do cemitério. Ele falou: gozado, eu quando era amigo também tinha medo. Então, esse é o senhor Carlos Alberto de Brito. Eu acho que já deu para perceber que ele está acostumado com perguntas, né? E ao lado dele está a Dona Zélia Martinez. Eu acredito que vocês a conheçam, ela é colaboradora aqui no nosso centro, né? Sem fazer uma grande referência ao programa do senhor Carlos, mas ela é uma colaboradora do 4º ano, trabalha na atividade mediúnica da nossa escola no sábado de manhã. Ela é graduada graduada em Ciência Social. Faço Serviço Social. E ela também tem um trabalho pela Universidade da Terceira Idade. Universidade Aberta da Terceira Idade, da Univ. Isso. E o tema do trabalho dela justamente é felicidade. Então, eu busquei uma pessoa dentro do meio espírita e eu busquei uma pessoa dentro do meio acadêmico para a gente poder discutir felicidade. Agora, como é que nós vamos discutir felicidade? Justamente eu não vou falar, aliás, eu vou falar o menos possível. Quem vai falar serão eles, e quem vai perguntar o que vai ser dito serão vocês. Hoje nós estamos fazendo esse projeto, é um projeto piloto dessa mesa. Se funcionar, a gente vai estar adotando em outros momentos, com a finalidade da participação. Isso veio daquela semana linda e maravilhosa que fizeram tanta pergunta para mim que eu não consegui terminar, né? Então, eu falei assim, se as pessoas têm tanto interesse em saber, se elas têm tanta curiosidade em saber, por que não deixar elas, com as perguntas, conduzirem a palestra que a gente vai ter, né? Antes da palestra, eu vou fazer apenas algumas colocações para a gente direcionar o trabalho de hoje, porque felicidade é um tema amplo demais e a gente precisa dar uma direcionada nisso. Mas para a gente começar o trabalho, nada mais lógico que a gente entrar naquela sintonia necessária para qualquer trabalho espiritual, que é a sintonia. Posso falar uma coisinha só antes de entrar? Domingo, dia 11, às 8 horas da manhã, na Fraternidade Espírita Ramatiz, acontecerá o 2º encontro espírita do Tucuruvi e região. Todos estão convidados, a entrada é franca. Se quiser, pode levar 1 quilo de alimento não perecível, e nós vamos ter lá palestras cantores, né? Eu não estou com a programação aqui, mas vai ter a palestra do Zeca Jacomini Filho, da Rádio Bonó, vai falar sobre transição. O Luiz Armando Ferreira, que é da revista Informação, ele vai falar sobre a morte depois de Chico Xavier. A Valdeniza, que ela é psicóloga, especialista em crianças índigo, ela vai falar sobre a inteligência espiritual. O Américo Sucena vai falar sobre o livro, aquele livro A Volta, que é a reencarnação daquele piloto lá na Segunda Guerra Mundial, que é interessante. Vai começar às 8 horas da manhã, vai ter almoço lá vegetariano, vegano, e feira de livro espírita da Mundo Maior, e shows musicais espíritas também, com o coral Recomeço da USE Distrital do Tucuruvi. Todos estão convidados. Bom, alguma informação para mais, ao final, vocês podem até falar para o seu Carlos, que aí ele passa mais alguma informação, alguma dúvida que ele tiver a respeito disso, né? Então agora nós vamos entrar naquela sintonia espiritual necessária para que a gente alivie a nossa mente daquilo que nos perturba. Porque a atividade espiritual, muitas vezes, a gente faz num tempo muito pequeno,
Nós vamos ter hoje aqui, por volta de 1h20, para fazer essa atividade. Lembrando que a semana tem pelo menos 168 horas, é um tempo muito pequeno. Então nós temos que aproveitá-lo o melhor possível. E como é que a gente vai aproveitá-lo o melhor possível? Primeiro, eliminando aquilo que nos incomoda. Então nós vamos fechando os nossos olhos e neste instante, concentrando a nossa mente ao nosso trabalho, concentrando a nossa mente à figura de Jesus, o Mestre, rogando a Ele, rogando a Maria, rogando aos colaboradores espirituais, em especial aos mentores do nosso centro Ismael, aos nossos mentores particulares. Vamos também rogar aos espíritos amigos que nos acompanham. E por que não rogar aqueles espíritos que nos tentam perseguir e perturbar? Rogar a eles que nos dê esse instante de paz. Se quiserem estar presentes, serão bem-vindos aqui nessa sala. Até, para se for o caso, utilizando-se da equipe espiritual que trabalha aqui, poderem tirar as dúvidas que eles possuem. Não é? O nosso trabalho não é aberto simplesmente ao público encarnado, também é aberto ao público desencarnado, não é aberto simplesmente às pessoas que desejam só conhecer o Espiritismo, é aberto àquelas pessoas que desejam discutir de forma sadia o Espiritismo. Então, rogando a estes amigos espirituais, rogando a Deus, nosso Criador, vamos iniciando o nosso trabalho com paz, com harmonia, em busca da felicidade, se não perene, nesses momentos em que estivermos aqui. Vamos também pedir que a espiritualidade nos socorra nas nossas dúvidas, de forma que a ansiedade por fazer perguntas hoje não perturbe o nosso trabalho. Obrigado, Senhor. Pode acender a luz? A dona Zélia também é da equipe técnica. Fica melhor acendendo aí também? Tem que acender, senão vai ficar muito... Como é que estão os microfones para eles fazerem perguntas? Certinho? Nós vamos ter um colaborador. Quando tiver uma pergunta de vocês, o colaborador vai levar o microfone, eu vou direcionar, tá? Mas eu queria que primeiro a gente prestasse um pouquinho de atenção em relação à felicidade, a algumas coisas, tá? Primeiro é o seguinte: o que eu entendo por felicidade? Felicidade é um conceito muito pessoal. Eu aproveitei o Facebook, que é uma rede de relacionamento, e joguei a pergunta, o que é felicidade, para as pessoas responderem. Quer dizer, eu tentei buscar alguma informação. E quando eu peguei a respeito dessa informação, eu percebi uma coisa muito interessante, até eu vou deixar depois para a dona Zélia dar um comentário sobre isso também, numa pesquisa que ela teve conhecimento, que as pessoas, em questão de felicidade, não conseguem ter o consenso. Uma das pessoas colocou: felicidade para mim é ter saúde. É um conceito, mas será que esse é o conceito completo da felicidade? Né? Então a gente vai começar nos questionando: dá para funcionar? Isso. Como é que a gente vai entender a felicidade? Então, quando vocês começarem a pensar nas perguntas, comece a pensar assim: como é que eu vou entender essa felicidade? Qual o nível de felicidade que nós queremos para nós? Será que a saúde é o único nível de felicidade que a gente poderia ter? Será que a gente não teria outros níveis de felicidade? Né? Tem gente que fala assim: ser feliz é eu poder ir fazer um churrasquinho no final de semana. Não sou um velho, né? Tem pessoas que acham que ser feliz é ter uma casa na praia, ter um sítio. São conceitos individuais. Mas qual o nível da felicidade que nós queremos para nós? Qual o nível da felicidade que a doutrina espírita mostra que nós podemos ter? Então são questões que a gente tem que começar a se perguntar, e questões que vão ser abordadas aqui pelos nossos debatedores, né? E a felicidade em contraposição ao sofrimento? Como é que fica isso? Peraí, se eu tenho a lei de ação e reação, que determina que eu, ao agir de uma determinada forma, seja compelido a reaprender se eu estiver errado, e
e muitas vezes isso acontece por conta de expiações e sofrimento, será que o sofrimento não seria um grande impulsionador da felicidade? Então, são questões que a gente tem que se perguntar. As mães sabem muito bem que febre é uma coisa horrível, mas ela começa denunciando que a criança não está bem. Então, quando a criança tem febre, a mãe já sabe, eu preciso levá-la ao médico. Se não houvesse febre, será que a mãe estaria levando o filho ao médico? Então, será que a febre, que é um sofrimento, né, específico, é tão ruim assim? Sabe, a gente tem que começar a se questionar sobre os eventos que acontecem na nossa vida e eles em relação à felicidade. Fora isso, vai, ajuda. Ajuda. Eu e a tecnologia. Fora isso, a gente tem uma outra questão que a gente tem que abordar. Nós temos realidades. Realidades? Como realidades, Marcelo? O que acontece com essa questão da realidade? Nós temos pelo menos duas realidades. E quais são essas duas realidades? Eu tenho uma realidade física, todos nós estamos aqui nesse momento falando sobre ela. E nós temos uma outra realidade que o seu Carlos comentou ali, na porta do cemitério, daquele companheiro, que é a realidade espiritual. Quem conhece um pouco da doutrina, descobre que a vida, né, não como atributo da matéria, né, do código universal e do fluido vital, mas a vida como existência, né, ela existe para o espírito. O espírito, ele começa as suas migrações e começa migrando através da encarnação para aprender. Então a encarnação é uma etapa de aprendizado para ele. E fora a etapa de aprendizado no corpo físico, ele tem as etapas de aprendizado fora do corpo físico, né? Então nós temos duas realidades, uma enquanto nós estamos encarnados e outra quando nós não estamos encarnados. E como é que fica a felicidade em relação a essas duas realidades? Né? Uma certa vez um espírito passou uma mensagem muito interessante que dizia assim: Marcelo, não disse para mim, né? Mas é que eu estou falando então. Marcelo, presta atenção, se você quer ser feliz no mundo espiritual, começa a preparar aqui na Terra a sua felicidade de lá. Eu puxa, interessante. Agora, eu que estou aqui desencarnado, eu estou começando a preparar a minha felicidade na Terra. Quer dizer, quando a gente faz aquele planejamento reencarnatório, a gente já começa a semear a felicidade na Terra. Mas qual o nível de felicidade? Qual o nível que eu quero para mim? O que é mais importante? Será que eu devo ser aquela pessoa totalmente asceta? Não, eu não vou comer, eu não vou beber, eu vou me isolar, e isso vai me dar uma realidade espiritual melhor? Será que é assim que funciona? Ou não, eu vou me esbaldar dos bens físicos que Deus me proporcionou, porque a codificação coloca isso, que os bens físicos são para a gente administrá-los, e eu vou me esbaldá-los. Será que isso vai me criar uma realidade espiritual melhor? A felicidade de um outro nível da vida, da outra realidade? Então são tudo isso questões que eu queria abordar com vocês, né? Que eu queria abordar com vocês em relação à felicidade. Como é que a gente vai encarar isso? Né? Como é que a gente vai encarar isso? Então, para a gente começar, eu vou dar a palavra dessa vez para a Dona Zélia em favor daquela lei que diz que as mulheres primeiro e os homens depois, né? Diz. E eu vou pedir para ela fazer alguns breves comentários sobre essas colocações que eu fiz, talvez não para responder as perguntas, mas para posicionar vocês nas perguntas que vocês farão. Eu só vou pedir o seguinte: levanta a mão, eu passo perguntas breves, para eles poderem responder o maior número de perguntas possíveis. Tem um repeteco da pergunta, aguarda que eu passo para vocês, tá ok? Tudo bem? Tranquilo? Então, Dona Zélia, contigo a palavra. É interessante porque esse assunto da busca da felicidade é muito antigo, né? A gente encontra em Aristóteles essa preocupação. Aristóteles dizia que felicidade é um exercício da virtude de tal forma que isso vire mecânico. É exatamente o que o livro dos Espíritos diz, né? Que a gente, dizendo que nós não somos, né, pessoas com uma vida espiritual, nós somos espíritos e como pessoa estamos aprendendo.
Só que tem esse conceito de que nós estamos aqui para sofrer. Não, nós estamos aqui para aprender. O sofrimento é porque a gente ainda não aprendeu. E uma das coisas que a gente vem aprender é a criar felicidade. Todos os dias de manhã, se a gente começar a se perguntar, aí quando tem consciência, né? 10 anos de idade, 15 anos de idade, o que me faz feliz? O que é a minha felicidade? Vocês vão começar a ver como isso é difícil de responder. Ele falou da pesquisa. Essa pesquisa foi numa universidade no interior aqui de São Paulo. A pesquisa era voltada para o Alzheimer. Então, o universo pesquisado eram só pessoas acima de 60 anos. E eles discutiram a pergunta nessa pesquisa só por causa do universo, não tinha nada a ver com o teor da pesquisa. Então, eles perguntavam para pessoas que tinham vivido, que estavam fazendo universidade aberta, praticando esporte, viajando, que tinham bom poder aquisitivo, etc., né? O que é felicidade? Então, eles entrevistaram 158 pessoas e obtiveram 156 respostas diferentes. Quer dizer, só houveram duas pessoas, né? Pessoas que responderam a mesma coisa, né? Exatamente a resposta é felicidade é ter saúde. Outra coisa, o Dr. Drauzio Varela, em um artigo que ele escreveu, diz o seguinte: que a incidência de infarto e AVC em pessoas de isolamento social mata muito mais, o percentual muito maior do que as grandes doenças relacionadas. Olha que coisa interessante. Então, a busca da felicidade está associada à participação de interação com outras pessoas. Não necessariamente o casamento, o companheiro, né, a vida a dois, mas a interação social. O isolamento social leva a sofrimento tão intenso que chega a provocar derrames e acidentes cardiovasculares, né? Agora, tem uma outra definição de felicidade que eu gosto muito, que é de Albert Schweitzer, o missionário alemão que foi para a África cuidar da lepra no continente africano, né? Ele dizia que felicidade nada mais é que uma boa saúde e uma memória ruim. A gente esquece das coisas desagradáveis que passou, né? Seu Carlos, algumas considerações aí para o nosso começo. Bom, eu vou dizer sinceramente que a felicidade é uma utopia. É isso que eu vou dizer, é uma utopia, segundo está no livro dos Espíritos. Nós temos momentos felizes, só momentos felizes. Uns buscam esses momentos felizes na droga, tanto lícita quanto ilícita. Buscam nos prazeres, passeando, viajando, indo a bailes, indo a festas. Outros buscam a felicidade, os momentos felizes, em comer. Outros buscam a felicidade. Não tenho nada contra quem gosta de comer. Contra os seus momentos felizes. Eu, por exemplo, sou neto de italiano e neto de português. A minha queda por comida é italiana. Um prato de lasanha na minha frente me deixa feliz. Não é mesmo? Quem não gosta de uma lasanha? Eu gosto muito de lasanha. Eu prefiro arroz e feijão. Arroz e feijão com zóio. Por incrível que pareça. Bom, então esses momentos felizes podem ser procurados de diversos modos. Jesus, nosso mestre querido, nos deixou seus ensinamentos, que se nós procurarmos, que nós estamos, aliás, há mais de 2000 anos tentando
entendê-los, mas nós precisamos entendê-los e compreendê-los e vivenciá-los. Aí sim, nós poderemos ter momentos felizes com esses ensinamentos. Por mais que o homem busque a felicidade, ele não vai encontrar a felicidade em lugar nenhum. Ela está em nosso coração. É uma joia rara que nós precisamos ir trabalhando essa joia. Vejam a esmeralda. Quando pega-se a esmeralda, ela é feia, horrível. E aí o íris vai trabalhando e ela fica uma joia maravilhosa que vale milhares de grana, né? Para que nós possamos ter a felicidade plena que nós teremos, porque nós fomos criados do átomo ao arcanjo, criados como ser humano, simples e ignorantes, mas destinados à felicidade plena, que nós só encontraremos depois que o nosso planeta estiver no mundo puro. Nem em regeneração teremos a felicidade plena. Nós só vamos ter a felicidade plena quando esse planeta for um mundo puro. Aí sim teremos a felicidade plena. Mas nós todos poderemos ter essa felicidade plena. Para isso, temos que trabalhar o nosso interior, fortalecer o nosso espírito, fazer a tal de reforma íntima, sem martírio, procurando aceitar os nossos defeitos e ir trabalhando as nossas virtudes, fazendo os tais de regimes, ou melhor, como é que se fala? Regime? Não, quando a pessoa deixa de comer um dia, jejum, isso, é a idade, né? Nesses momentos assim. Jejum, nós vamos jejuar, mas jejuar não é deixar de comer. Jejuar é um dia não fazer fofoca, não falar mal de ninguém, não ter pensamentos indignos em nossa mente, não alimentar esses pensamentos. Esse é o jejum. Vamos trabalhando. A criança começa a andar como? De pequenininho, vai gatinhando, uma hora sobe, cai na cadeira, a mamãe põe lá no andador para ir aprender a andar, até que a gente anda, depois começa a correr, a fazer exercício, a pular e fazer mil coisas. Nós também vamos praticando, nós temos que começar já, a partir desse momento, a trabalhar, aceitar os nossos defeitos e ir trabalhando as nossas virtudes, para que nós tenhamos a felicidade plena. Que a felicidade plena, ninguém foi criado para ser eternamente mal. Ninguém é mal. Ele está no mal, no momento no mal. Um grande traficante, um serial killer, esses matadores em série, eles serão um arcanjo amanhã. Ninguém vai ser eternamente viver no mal. E sim, nós viveremos. Também não é aquela felicidade que você vai ficar lá no paraíso só adorando Deus, cantando, ouvindo, né? Deve ser uma coisa enfadonha. Mas a felicidade, ela é muito mais que isso, é um estado de alma puro. Todos os espíritos puros são felizes. Enquanto nós estivermos aqui nesse planeta, de expiações e provas, já passando para a regeneração, e quem for exilado, uma mãe que pode já estar na felicidade plena, ela jamais irá deixar de acompanhar o filho dela no exílio. Ela vai querer acompanhar esse filho para trazer ele para o mundo feliz. Perfeito. Então a felicidade ela estaria relacionada com uma evolução. É a evolução, justamente isso daí. A depuração do espírito. Muito bom. Agora,
eu queria colocar uma coisa, é o seguinte, no aprendizado, as pessoas comuns, nós, as pessoas comuns, todos nós temos o nosso universo pessoal, subjetividade, né? Tem muita gente que só é filho, pelo jeito, né? Mas tem muita gente que já é pai ou mãe, né? Então, nascido da mesma barriga, educado do mesmo jeito, né? Alimentado da mesma forma, às vezes vestindo as mesmas roupas. As pessoas são diferentes umas das outras, né? Isso porque cada espírito que vem com a sua bagagem, traz o seu mundo interior de sentimentos e de emoções. Esse mundo interior é a subjetividade. Então, se duas pessoas diferentes, gêmeos, presenciarem o fato, eles contam de forma diferente, porque os óculos, né, que eles enxergam o mundo são de maneira diferente. Apenas isso. E essa nossa subjetividade é que nos auxilia na busca da felicidade e que nos atrapalha em encontrá-la. Agora, não tem receita. A felicidade é inteiramente pessoal. Claro, está no Livro dos Espíritos, isso que o nosso irmão falou. Este planeta não é um lugar de felicidade. Este planeta é um lugar de provas e expiações. Porém, se eu resolver, e eu costumo muito dizer isso, gente, felicidade não é privilégio, não. Felicidade é objetivo. Sabe, no teatro, não tem aquela cortina vermelha, bonita, que fica aqui na frente, que fecha quando a peça acaba? Atrás daquela cortina tem um pano mais simples, que também fecha. E lá no fundo, tem um pano, normalmente, que faz o cenário. No teatro a gente chama de pano de fundo. Pois é, a felicidade pessoal, aquela minha, tem que ser constituída como pano de fundo da minha vida, da vida de cada um. E cada um tem direito de pesquisar. Mais importante, cada pessoa tem a obrigação de procurar o seu pano de fundo. O que me faz feliz? O que me alimenta? O que me sustenta? O que me faz respirar fundo, todo dia levantar e dizer assim, vou brigar hoje, estou pronto para enfrentar a dificuldade que vier, e não se deixar entregar. Claro que a gente sabe que existe fome, claro que a gente sabe que existe corrupção, claro que a gente sabe que tem um monte de coisa errada. Mesmo assim, eu ainda consigo ser feliz. Basta que o meu pano de fundo seja constituído daquilo que me alimenta, daquilo que me sustenta. Posso contar uma historinha? Pode. Eu vi essa historinha hoje e eu gostei muito. Gosto muito de historinha, o pessoal que já passou por mim sabe disso. Eram 2 soldados na guerra e eles foram presos pelo inimigo e foram torturados. Todo mundo tem uma ideia do que acontece na guerra quando o inimigo prende o soldado, né? Quando o soldado vai preso pela facção inimiga. Então eles foram presos, foram torturados, ficaram passando fome, presos num porão infecto durante meses, né? Até que os seus amigos chegaram e eles foram libertados. Voltaram para casa, foram tratados, passaram por apoio psicológico, médico, etc. E seguiram a própria vida. 30 anos depois, eles foram procurados porque iam fazer uma homenagem aos soldados sobreviventes. Como eles eram para sobreviventes, e eles foi a primeira vez que eles se encontraram. Interessante porque um estava inteiro, apesar de ser uma pessoa já madura. Se na guerra ele tinha sido preso, 30 anos depois ele já era uma pessoa de idade, né? Então ele tinha assim, a musculatura dele era mais firme, o cabelo estava melhor, o olhar estava mais firme, né? E o outro era mais acabado, né? Mais flácido, o olhar mais nevoado, etc. E os dois foram homenageados ali, etc. E depois se encontraram atrás do coxinha e um perguntou para o outro. Aquele mais novo perguntou para o mais velho, e aí, como você tem levado a vida? Como a vida tem sido para você depois daquela experiência terrível, né? É aquele que diz o seguinte, olha, eu não consigo dormir à noite, eu acordo durante as noites, ainda me lembro, durante o dia não tem um minuto. E o filminho não roda na minha cabeça, me lembrando daquelas torturas que nós passamos. E você, como lida com isso? Ele diz assim, eu não. Eu deixei aquilo lá. Eu hoje não estou mais preso naquele porão, mas você continua preso naquele porão. Sabe?
aquele rapaz, envelhecido daquela forma, ele tinha uma memória muito boa. Contrário do que o Alberto Schweitzer falava, né? A memória dele era tão boa, não era uma memória ruim, que ele nunca saiu do porão. O pano de fundo dele foi constituído por aqueles poucos meses que ele ficou sendo torturado. Então a opção é nossa. Ou eu vou viver crescendo, procurando aprender. Porque se nós viemos para a experiência na carne, para aprender, eu posso decidir se eu quero sentar, chorar e ficar reclamando, ou eu quero pegar aquele instrumental que Deus me deu, de saúde, capacidade de falar, de me relacionar, capacidade de aprender, capacidade de ajudar, capacidade de produzir, e procurar ser feliz, construir um pano de fundo com as cores que eu quero, ou vou sentar na beira do caminho e ficar vociferando contra Deus. Ah, mas eu não tenho carro do ano. Ah, mas a minha unha está engravada. Não tem gente que reclama, não tem gente que é absolutamente pobre, mesmo vivendo na opulência. Quem é rico? Aquele que tem uma conta no banco, que um dinheiro que nunca acaba, ou aquele que não precisa de muita coisa para ser feliz? Uma vez eu vi um rapaz berber, achar muito interessante. Sabe, berber são os povos do deserto da África, né? Que aqui as pessoas gastavam muito dinheiro para ter um jardim de 10 por 10, né? E que ele tinha todo o deserto para apreciar. Qual dos dois era mais feliz e tinha mais coisas? Interessante. Só um comentário: todo carro é do ano, tá? Foi do ano Como o meu. 2010, 2011, né? Como a minha chimbinha. Todos os carros são do ano. Bom, nós vamos abrir agora a parte das perguntas. Eu vou pedir uma gentileza. O primeiro nome, até para identificar, para eles na hora de responder, e a pergunta bem rápida. E eu já tive no meio das considerações uma pergunta. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui do... Só que rápida, bem objetivo. Eu acho que não consegui ser tão rápido. Bom, eu acho que é melhor passar, se der que eu faço. Não, pode fazer, passa. Isso é um conceito muito relativo, né? Se a gente for parar, a gente normalmente quando pensa na felicidade, pensa naquilo, vou pensar num paraíso, um lugar que eu não sofra, um lugar que alguma coisa que me dê prazer. Acho que esse é o nosso pior erro. Pensar, quando a gente pensa em alguma coisa que a gente não sofre, a gente começa a fugir dos nossos problemas, eles começam a perseguir a gente e a gente não consegue ser feliz. Eu acho que o segredo da felicidade, ele está em dois níveis. Primeiro, eu saber lidar com o sofrimento. O que é saber lidar com o sofrimento? Eu saber lidar com meus problemas, saber resolvê-los, não fugir deles. Eu acho que a gente está aqui justamente para isso. A gente é confrontado com problemas e com o tempo a gente vai aprendendo a resolvê-los. Aí a gente vai para o primeiro passo, vamos parar de sofrer. Segundo passo, eu acho que a gente começa a procurar o que realmente me faz feliz, o que realmente me dá prazer. A gente cai muito nas tentações, eu vou ter um prazer momentâneo com as coisas físicas, com a comida. Eu acho que o que realmente me faz feliz, digamos assim, é quando eu faço bem ao próximo. Que é quando eu realmente me sinto feliz, mas não por uma coisa física, uma coisa, acho que vai além disso. E acho que quando a gente atinge esses dois níveis, primeiro parar o sofrimento, depois o outro nível que é fazer coisas boas, acho que a gente realmente atinge a felicidade. É não fugir dos problemas, mas sim saber lidar com eles. Então, em cima do que ele está colocando, eu vou colocar uma pergunta. Já que ele não fez a pergunta, eu vou colocar a pergunta. Será que felicidade e sofrimento estão dos dois lados da mesma corda? Será que essa história de eu, para ser feliz, tenho que esquecer o sofrimento? Será que essa história do prazer seria o ideal para entrar no sofrimento? E aí eu vou pedir para o seu Carlos, que seria a próxima pessoa para falar. Dá uma explicada nisso para mim, seu Carlos, por favor? Primeiramente, eu vou ser sincero. Nós já passamos dessa fase de procurar a felicidade aonde ela está.
que nem muitos ainda ficam procurando aonde Jesus está. Se está na protestante, se está na católica, se está na Seixonoia, se está no terreiro de um banco, se está no centro espírita. Deus, Jesus, está em nosso coração, no coração de cada um, porque somos todos filhos de Deus, somos irmãos. Por que a humanidade não aceita que somos todos irmãos? Somos todos filhos de Deus, criados por Deus para ser felizes. Se um está sofrendo, quem está sofrendo, ajude-o. Se ele está caído, estenda a mão, levante. Se ele está passando fome, dê de comer. Se ele está com frio, dê um agasalho para ele. A codificação coloca bem, né, que existem os fortes para socorrer os fracos. Isso eu não me lembro, eu não me recordo qual o número da questão, mas a resposta é bem essa mesmo. É isso mesmo. É fazer como você falou. Você se sente bem ajudando as pessoas. Porque Jesus mesmo falou. E Pedro disse que a caridade, o amor, cobre uma multidão de pecados. Quando nós estamos avançando rumo à nossa melhoria interior, procurando se depurar, o passado negro, ele emerge. Se você vai num rio que ele está lindo, maravilhoso, você enxerga os peixes, se você pisar nele, a areia vai subir para cima e ele vai ficar turvo, você não vai enxergar mais nada. Você só vai conseguir enxergar os peixes, a maravilha lá, se você não mexer, não pisar lá dentro. Nós somos assim. Quanto mais a gente procura se melhorar, o passado negro vem à tona. Deixa aceitar e tudo passará, com confiança em Deus, confiando em Jesus e nossa Mãe Maria Santíssima. Nós atingiremos a perfeição, fazendo o bem sem olhar a quem, sem esperar receber nenhum muito obrigado, e vendo Deus no coração de cada pessoa. Deus está no coração de cada um. Eu amo a todos vocês. E espero que vocês também me amem, porque somos irmãos. Esse negócio de religião, esse negócio de raça, é tudo invenção do ser humano. Tudo. Não existe esse negócio de... Quando eu chegar lá no plano espiritual, eu vou viver lá de acordo com o que eu vivi aqui. Eu vou plasmar o mundo em torno de mim, como eu estava vivendo aqui. Se eu procurava seguir, vivenciar os ensinamentos de Jesus, eu vou viver uma vida boa. E vou continuar ajudando Chico Xavier, todo final de ano ele ia distribuir alimentos, ele ia visitar os pobres nas favelas, e lá no plano espiritual ele continua fazendo a mesma coisa, visitando as favelas lá do umbral, que está cheia também. Lá existem muitos pobrezinhos que continuam pobrezinhos, miseráveis, não tem nem o que comer, catando lixo, que nem cata lixo aqui. A vida lá é igual à vida aqui, mas para que nós possamos fazer alguma coisa, não vamos querer subir enquanto existe muita dor, muito sofrimento. Vamos abaixar, vamos ir lá onde está Jesus. Não precisa pegar uma agenda para marcar, vou receber você, careca, tal dia, tal hora. Se eu quiser ver Jesus, eu não preciso pedir para ele vir na minha casa. Eu vou num leprosário, no hospital diabético, onde existe dor, sofrimento, em prisão, Jesus está lá. Que ele falou que ele veio para os doentes, que o são não precisa de médico. E quanta gente vai procurar no médico e ele está são? Boa resposta da Zélia. Ele falou do Chico e eu me lembrei de outra história.
da pessoa que não tinha cura. A vida dela não tinha cura. Então ela foi para a evangélica, foi para a luterana, e acabou em Araxá, né? Lá no Chico. E foi, se queixou para o Chico e contou a vida dele, etc. E o Chico falou: moço, fica aqui, ouve a palestra e tal. No final da palestra, o Chico foi lá na frente dele e disse: mas, por favor, o senhor me dá um passe? Oi, cara, mas como eu vou dar passe para o Chico? Não, o senhor já fez todos os cursos, já frequentou todas as igrejas, o senhor pode me dar um passe? E ele deu um passe para o Chico e disse, quando terminou, foi se despedir, ele falou para o Chico assim: o senhor sabe, seu Chico, eu nunca me senti tão bem como agora, quando eu terminei de dar passe. O Chico bateu nas costas dele e disse assim: olha, continue. É isso que o senhor precisa fazer, é dar passe. É só sair e trabalhar, sair de dentro de si. É isso que a gente precisa. Parar de olhar para o próprio umbigo e começar a olhar em volta. Porque, como você disse, o sofrimento e a felicidade estão juntos. Ninguém consegue ser feliz 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sabe por quê? Senão a felicidade cansa. A vida vazia, sabe? Aquela história do paraíso, ficar sentado na nuvem, tocando harpa por toda a eternidade, sem um probleminha para resolver. Gente, isso deve ser um inferno. Não, sem ter nada para fazer. Então, a gente olhando em volta da gente, vai ver muito sofrimento. Mas eu não posso permitir que esse sofrimento me derrube. Imagina se o Chico tivesse se deixado abater pelo sofrimento que ele curou. Teresa de Calcutá, na Índia, uma Dulce na Bahia. Se eles tivessem se deixado abater por aquele sofrimento que eles foram curar, não, eles eram pessoas felizes, no meio do sofrimento, mas eles eram felizes porque tinha que ser feliz, senão eles não poderiam distribuir felicidade. E era o que eles faziam. Eles distribuíam felicidade. Lá dentro de si, eles eram felizes, eram plenos. Então, todo mundo tem um lado escuro, um lado sombra. Claro que aqui eu vou citar assim, Chico e Teresa, não posso estar falando, não posso estar pensando no lado sombra de Teresa de Calcutá e Chico Xavier, né? Mas todos nós temos um lado sombra, um lado escuro, o lado que tem ciúme, o lado que tem inveja, o lado que se irrita, né? O lado que chuta o cachorro, assim. Mas esse lado, o lado sombra é meu. Eu preciso aprender a conhecê-lo, eu preciso aceitá-lo, preciso amá-lo e corrigi-lo. Da mesma forma, como eu tenho um lado eufórico, o lado do arregaçar as mangas, sair correndo para fazer, eu também preciso alimentar esse. Né? Eu também preciso corrigir esse. Então, tanto os meus defeitos como as minhas virtudes são meus e são instrumentos que Deus me deu. Gente, inveja foi colocado na vida do ser humano para o progresso. Numa época, olha, ele tem, eu preciso fazer aquilo, eu preciso ter também, eu não quero dele, mas eu quero igual. Isso serviu uma época. Ciúme é meu, não pega não, que eu preciso sobreviver. Se eu lhe der, eu fico sem, é meu. Foi colocado para a nossa evolução. Agora, isso ficou lá atrás, né? No animal, no reino nominal, o animal evoluiu para o homem, né? E o homem evoluiu para o anjo. O anjo não precisa de inveja. Se eu quero chegar na juventude, eu tenho que fazer o que o meu irmão diz aqui, ó. Sai dentro de si, arregaça a manga, e nas horas vagas, pelo menos, que eu tenho que trabalhar, tem que comprar roupa, a ceia não me dá nada. Eu tenho que ir lá, não é? Então, eu tenho que bater cartão, eu sou empregado, né? E eu sou feliz sendo empregado, graças a Deus, né? Imagina quem não tem nenhum emprego, né? Mas eu sou patrão, graças a Deus, olha o tamanho da minha responsabilidade. Gente, eu moro em Guarulhos, tenho um cidadão em Guarulhos, que é dono de 2 universidades, 4 shoppings, eu rezo por ele toda noite, porque ele tem mais dinheiro para abrir mais uma universidade, mais um shopping. Quantas famílias comem porque aquele homem tem um shopping a mais?
Quantas famílias, quantos pais podem levar seus filhos à universidade, porque aquele homem é podre de rico? Eu vou ficar com inveja dele? Não é muito melhor? Eu voltei a fazer universidade com quase 60 anos e agradeço ele todo dia por causa disso. É disso que nós estamos falando. Vamos viver o nosso tempo agora, fazendo a nossa parte. Gente, uma vez por semana, e distribuir sopa. Sei lá, cada um tem que descobrir, tem que saber o que alimenta para fazer caridade. Eu não posso fazer o bem se o bem não me alimenta. O bem que eu faço não pode me prejudicar. Então eu tenho que decidir qual é o bem que eu vou fazer. O bem que eu vou fazer é alfabetizar adulto? Ótimo. O bem que eu vou fazer é ficar calado quando meu vizinho está com o som ligado no alto volume, como o Cid Moreira falando da Bíblia. Esse é o menor. Esse é o menor problema. Agora se for um baile funk aí. Graças a Deus. Mas de qualquer forma eu tenho que ficar calado, porque é uma coisa que está me desagradando. Isso pode ser fazer o bem. Então sou eu que escolho qual é o bem que eu vou fazer para que esse bem me faça bem. E se eu conseguir evitar de fazer o mal para esse mal não me prejudicar, estou sendo só muito inteligente. A codificação também coloca isso, né? Aquele que simplesmente evita o mal, e está na 900 e alguma bolinha, porque para preparar isso eu tive utilizando a codificação, a questão 930, 929, 931, que trabalha sobre essa questão da felicidade, da infelicidade, coloca isso. Se eu simplesmente for tentar evitar o mal, o que eu estou realizando? Nada. Realização não tem nenhuma. E o que é colocado para a gente no Evangelho é que é fora da caridade. Caridade é uma ação, caridade não é um sentimento, né? Caridade é uma ação embutida de um sentimento. Olha como uma coisa interessante, como a gente às vezes se confunde. O que é caridade? É uma ação, mas é uma ação fundada em quê? Fundada em um sentimento chamado amor. Então quando Jesus colocava assim, amai os outros, amai o próximo, ele estava querendo colocar assim, pega esse amor e realiza. E pega esse amor e realizar, chama-se caridade. Então, os Espíritos colocam, e Kardec acabou resumindo isso tudo como fora da caridade e da salvação, no mesmo ensino de Jesus. Amar o outro como a si mesmo. No final da história a frase é a mesma, colocada com outras palavras. Mas tem o a si mesmo, né? Hã? Mas tem o a si mesmo. Tem o a si mesmo. Só amar os outros sem amar a si mesmo não está fazendo nada. Porque ninguém vai para o céu pelo que faz pelos outros. Só vai ao céu quem faz por si. Também, com certeza. Agora quando você pensa em caridade como amar, não tem como você amar o próximo sem saber o que é amor. Né? Isso a gente tem que começar a raciocinar desse jeito. E aí eu tenho a pergunta do Godoy, que é inclusive o palestrante da próxima semana. Propaganda para você, Godoy. E ele vai falar semana que vem sobre a questão dos prazeres, que o seu Carlos Alberto estava falando. É ele que vai abordar a questão dos prazeres com relação à felicidade, o entretenimento. Tudo estará ali com ele. Faz, Godoy, faz a sua pergunta. Eu posso afirmar então, em função de tudo isso, que felicidade é um sinônimo de amor? Boa pergunta. Eu acho que se completa. É mais importante o seguinte, que não há possibilidade de ser feliz sem o amor. Porque até o amor pode trazer sofrimento. Chico diz que tudo é amor. Tudo é amor. Até a raiva é amor. A sensualidade é amor desequilibrado. Então, esse amor, que é do ágape, do amor ágape, do amor universal, esse sim representa a felicidade. Quem já chegou ao ponto de exercer esse amor, o amor ágape, é o amor mais parecido com o amor materno, é o amor que movia Chico, o amor que movia Teresa de Calcutá e tantos outros missionários elevados. Esse sim traz felicidade. Eu lembro de uma coisa que eu vi a respeito de Teresa de Calcutá, que na Índia tem uma parcela da população que joga cadáver fora porque eles não têm autorização para enterrar. Pelo menos foi isso que me disseram, né? E ela entrou numa lixeira onde uma mulher agonizava, uma senhora de idade. E ela, com o véu, começou a limpar o rosto da mulher, estava cheio de lixo. E a mulher chorava porque o filho tinha colocado ela na lixeira. E Teresa sentada dentro da lixeira, com a cabeça da mulher no regaço, e a mulher perguntava para ela assim: quem é você? Quem é teu Deus que permite que você me toque?
E a Teresa dizia para a mulher: você, neste momento, você é meu Deus. Quem chega nesse nível tem que ser feliz. Não pode não ser feliz. Quer completar alguma coisa, seu Carlos? Olha, eu vou dizer sinceramente, como a felicidade plena é quando nós nos tornarmos puros, espíritos puros. Felicidade é amor, porque quem ama não mata, quem ama não tortura, quem ama não aterroriza, porque o amor, ele é benigno, ele é calmo, ele é pacífico. Capítulo 12 da Carta aos Coríntios, né? De Paulo de Tarso. Isso. Ele tudo suporta, tudo aceita. O amor é divino, o amor é Deus. Jesus disse: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Ele já estava vendo a nossa evolução. Jesus. E quando nós chegarmos a ser o que Jesus é há 2000 anos atrás, ele já estará muito mais do que nós. Então, quem for um espírito puro, um arcanjo, ele terá a felicidade plena, terá o amor nas mãos para nos dar. E nós, seguindo aquilo que Jesus falou, amai a Deus acima de todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. Nós devemos aprender a nos amar para amar o nosso próximo e não considerar ninguém. Aí sim nós estaremos vivendo a felicidade plena nesse mundo mesmo, independente de sofrimento, porque nós teremos condições de atender quem sofre, estender as mãos e trazer a pessoa que está sofrendo até nós e falar de Deus para ela, falar de Jesus para ela. Seu Carlos, se o senhor me permite, eu quero dar uma completada. Jesus, ele coloca uma coisa muito interessante. Ele fala assim: quem chamou o irmão de bobo, matou o irmão. Ou seja, se você acaba com a esperança de alguém, você está matando essa pessoa. No mesmo molde daquele que ficou preso durante o resto da vida, por conta da ação de uma outra pessoa. Então, nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz com o outro. E no momento que eu faço o outro, às vezes aquela pessoa está esperançosa: olha, eu tenho esses planos na minha vida, e você tolhe aqueles planos, você é responsável por acabar ali com uma vida. Sim. Então a gente tem que tomar um cuidado. A lei da ação e reação fará com que ele venha passar pelo que ele fez o outro passar, e ele entenderá o verdadeiro significado do amar. Amar o próximo como a si mesmo. A gente tem que tomar cuidado com tudo isso, porque às vezes a gente acha que as pequenas atitudes da vida não fazem, Não tem grandes reflexos. não tem grandes reflexos, não faz grandes ondas. E no final, diz aquele livro, O Efeito Borboleta, que às vezes uma pequena ação aqui repercute de uma forma muito grande lá na frente. E a gente às vezes não tem consciência disso. Tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, entendeu? Vamos lá? Só vou pedir o primeiro nome para a gente ajudar eles. Meu nome é Tereza. A Dona Tereza. Vamos lá, Dona Tereza. A felicidade, ela é uma coisa pessoal, né? E intransferível também, né? Então, ao meu ver, pela minha experiência, né, pela idade que eu me encontro hoje, eu encontrei a felicidade aceitando os fatos que aconteceram durante a minha vida, sabendo entendê-los. E isso me trouxe muita felicidade, sem eu me revoltar, né? Ou compreendendo no máximo do possível. Que exercício nós devemos fazer com os nossos filhos para que a gente não interfira em suas vidas, né? Colocando a nossa opinião, porque a gente não deve interferir, né, na vida dos filhos, depois de adulto principalmente. Quando pequeno, sim, mas quando eles se tornam adultos e caminham por si mesmos, por pernas
próprias, a gente como mãe sempre quer, né, abraçar, passar toda a nossa experiência e acaba influenciando. Que exercício fazer para que a gente não os prejudique mediante as nossas experiências? Muito bom. Seu Carlos, o senhor quer começar? Nós temos um livre-arbítrio que Deus nos dá. Mas esse livre-arbítrio nosso, ele não é amplo, não é restrito. Ele termina onde começa o próximo. Nós, quando muito, podemos orientar, que nem um psicólogo ou psiquiatra. Ele não vai falar, você deve fazer isso aqui. Ele vai apresentar opções. A pessoa é quem vai tomar a decisão do rumo a seguir. E geralmente, a pessoa que já está criada, vacinada, alfabetizada, ela sabe o que ela deve fazer, o rumo que ela deve tomar. Se ela escolher o caminho estreito, ela vai sofrer. É o caminho que Jesus pede para seguir. Se ela seguir o caminho da porta larga, que é bonito, que tem todas as ilusões da vida, ela vai chegar lá, que nem da porta estreita, mas ela irá demorar muito mais, mas ela chegará. Quando você pode orientar, a decisão cabe a ele. A decisão que ele tomar, a gente tem que respeitar. Ou certo ou errado, deixe seguir o caminho. Porque ninguém é de ninguém. Nós criamos os nossos filhos para o mundo. Eles não são propriedade nossa. Se nós dermos berço, dermos educação, ensinar o que Jesus nos ensinou, ele deve tomar a decisão dele. Certo ou errado, ele vai fazer. Se ele fizer certo, parabéns. Se ele fizer errado, ele vai tornar a repetir tudo aquilo que ele aprendeu novamente. Dona Zélia? Não, tudo bem. Antes de ser meu filho, eu sei que ele é um filho de Deus. Ele tem direito às suas escolhas, aos seus erros e seus acertos. Eu sou mãe de alguém de 30 anos. Como filha, eu sempre usei a seguinte política. Até os 25, até os 25 anos de idade, eu pude dizer: isso é culpa da minha mãe, que não me ensinou, que me ensinou assim assado. E depois dos 25, eu tenho que escrever a minha história. Tenho que ser responsável pelos meus atos. Como mãe, eu tirei o time aos 25. Fui cuidar da minha vida, para que ele escrevesse a história dele. Rezo muito para meu filho não errar. Peço muito que ele se aproxime de Deus da forma mais suave possível. Mas se ele errar, eu quero que minha porta esteja aberta. Só isso. Não posso viver a vida dele. E às vezes eu posso atrapalhar com a minha experiência, principalmente. Quero eu repetir, gente, mas o mundo hoje é completamente diferente enquanto eu tinha 20 anos. A gente não pode esquecer algumas coisas assim interessantes, né? Hoje ele é teu filho. A encarnação passada, quem era ele? Sobretudo, né? Ao contrário. Na outra encarnação você pode vir como filha dele. Pois é. Então, antes de mais nada, duas individualidades. E como individualidade, ele tem uma bagagem milenar igual à sua. Então, ele já sabia, ou já sabe, que ele vai encarnar, e aquele plano daquilo que ele pretende realizar. Então, desde pequenininho, eu digo isso porque eu tenho um menino de 11 anos, e ele sempre foi um pouco precoce para algumas coisas. Então, ele tinha as ideias dele desde pequenininho. E o mais interessante era a gente saber respeitar as ideias dele e direcionar. Filho, olha, veja bem, aqui está um fogão, aqui tem um forno, não está quente. Se você colocar a mão, você vai queimar. 1, 2, 3, 4. Minha mulher tirava ele, até que minha mulher falou assim: peraí, agora ele vai aprender. Na quinta ele foi lá e pôs: pau! Pai, minha mão está queimando. Nós avisamos. Nunca mais ele encostou no fogão quente.
Então agora às vezes ele vai fazer alguma coisa e fala, pai, eu vou fazer aquilo. Você acha, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Aí ele reflete, bom, se acontecer aquilo eu não quero, se acontecer aquilo eu não quero. Então ele acabou criando dentro do mecanismo dele, assim, eu sou o conselheiro, mas a decisão é dele. Sabe? Acabou sendo isso. Eu creio que eu fui muito feliz nessa passagem, que ele era bem pequenininho quando aconteceu isso. Então muitas coisas que acontecem na vida, acontecem assim. Então ele é meio preguiçoso, filho. Se você não lavar o copo não vai se auto-lavar. Então vai ficar sem copo para beber água. Vai lavar o copo antes de beber água. Porque eu não vou lavar o copo para você beber água, para eu lavar o copo para você beber água. Então existe essa rotatividade de coisas, onde ele só vai aprender quando ele perceber que ele é responsável por aquilo também. Pelo menos esse foi o enfoque que eu consegui com ele. Espero que outras pessoas consigam um enfoque parecido. Mais uma pergunta, vamos lá. Meu nome é Romildo. Na verdade não é uma pergunta, é uma colocação. Eu tenho para mim que o sofrimento é uma ferramenta necessária para chegar à felicidade. Sem você errar, sem você quebrar a cara, você não consegue evoluir. E por mais que eu goste do meu filho, que por sinal é dela também, eu tenho que dar o direito dele de errar para que ele tenha o direito de evoluir. Mas o que é errar? O que é acertar muitas vezes? Então, voltando, até colocando para o que ela havia colocado. O que era certo para mim no passado, hoje pode ser errado. E no futuro pode ser certo de novo. O mundo vive em constante evolução e em constante mudanças de pensamento. Coisas que no passado eu achava muito errado, com o passar do tempo hoje, até para minha própria felicidade, eu passei a achar certo. Que acontece com meus filhos, com o filho dos outros. Muitas coisas acontecem por conta do orgulho. E o orgulho é uma coisa interessante. Quando mais jovem você está na flor da idade, menos reflexão você acaba tendo. Você pensa menos. E aí quando você começa a entrar numa idade um pouquinho mais... A maturidade chega, não tem jeito, a maturidade chega. Você acaba tendo outras visões por conta do que você já viveu, daquilo que você... de experiências. Porque eu tenho que discordar de uma coisa de você, nós não somos obrigados a sofrer para evoluir. É uma ferramenta, sim. Mas você pode evoluir observando e experimentando as experiências alheias. Então, as pessoas que são inteligentes, sentam do lado do seu Alberto e falam assim, conta a sua vida. E experimentam da vida dele várias vivências que eu posso vir a passar e aprender com ela. Como aprendizado. Então existem outras ferramentas. O sofrimento é uma delas. Geralmente o sofrimento é quando a gente é teimoso. E aí, já o Deus de Abraão determinava que você torcesse a espinha para seguir a vontade dele. Na verdade não é isso. É que a lei divina, ela é imutável. Uma hora ou outra você vai chegar lá. Mas você tem que se enquadrar ela. Não é o universo que vai se enquadrar você. Não é isso? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu posso continuar esse pensamento? Com certeza, seu cara. Eu vou dizer sinceramente, não existe o feio nem o bonito, nem o certo nem o errado. Vamos ao Tiradentes. Tiradentes, para os portugueses, ele foi o traidor da pátria. Para os brasileiros, ele foi o salvador, foi um herói. Vamos em 64, essa revolução que houve no Brasil foi uma revolução, para mim, fajuta. Porque o que eles queriam? Patrocinado pelos Estados Unidos, que os comunistas não tomassem o poder. E agora, o que está lá? Quem está lá no poder? Os que foram exilados e presos naquela época, muitos foram até torturados. Então, não existe o certo nem o errado, nem o feio nem o bonito. Eu posso achar uma mulher feia e outro achá-la bonita. Não existe o dia nem a noite. Quando é noite aqui é dia ali, quando é dia ali é noite aqui. Então depende da rotação da Terra para dar o dia e a noite. Só quer comentar alguma coisa? Sim, a história do erro,
às vezes eu posso estar considerando errado, porque para ele é uma experiência. Eu faria aquilo, mas eu já vivi 30 anos antes dele. Eu já conheço o caminho. E experiência não se ensina, né? Certo. Experiência se adquire. Então ele vai ter que cair, sabe? Torcer o pé, arranhar o joelho. Thomas Edison para chegar na Eu lembrei exatamente disso, a experiência do 246A, né? Então, é interessante isso aí, porque o maior número de registros de patentes de um nome de uma pessoa só é de Tomás Alva Edison, que é o cara da lâmpada, né? O inventor da lâmpada. Agora, o que é mais interessante é porque Tomás Edison era criança especial, não sei se vocês sabem disso, né? Quando ele começou a estudar, os pais levaram para a escola, os professores disseram, não, esse cara não pode, esse aluno não pode estudar aqui porque ele é retardado. O aprendizado dele é tão lento que ele tem que ir para uma escola de crianças especiais. Tá? E os pais se recusaram e ele foi alfabetizado em casa. Ele só foi para a escola já na universidade. Ele só foi para a escola pública, para a escola convencional, já com 18 anos. Os pais, amanhã ele foi estudar para poder dar aula para ele. O maior número de patentes registradas no nome de uma pessoa só é de Thomas Alva Edison. O segundo inventor é um japonês que entrou no rol há 2 anos atrás somente e tem uma equipe de 200 pessoas trabalhando para ele. Tá? Então, aquela criança excepcional nomeou a experiência número 246A, a lâmpada que acendeu, a lâmpada que deu certo. E o repórter perguntou para ele: "Você não se envergonha de 246 vezes ter dado errado?" Não. 246 vezes eu vi como não fazer a lâmpada funcionar. Uma vez eu fiz a lâmpada funcionar. É o caso de cair, arranhar o joelho, torcer o pé, etc. E acabar aprendendo a andar. Para a mãe, principalmente, é muito doloroso. O pai faz isso normalmente com certa facilidade, porque a gente desliga, a gente não corta o cordão, né? Em outras sociedades, a moça, obrigatoriamente, para fazer a universidade, vai para outro estado. Isso já é praxe. Para não ficar perto da família, para aprender a tomar decisões sozinha. E quando a criança sai de casa, aos 18, 19 anos, os pais dão outra destinação ao quarto dele. Então, já sabe que o pai não vai voltar. Os Estados Unidos é assim. Não é assim. É assim. Se a gente observar a natureza, e Einstein também passou pelo mesmo problema da educação, né? Ele também foi rejeitado na educação. É uma coisa interessante, como a gente às vezes cria como padrão uma coisa que atrapalha, né? Temos mais perguntas? Vamos lá. O nome da senhora? Olga. Dona Olga. Tudo que está nos incomodando precisa ser acertado. Sim. Então é aquele ponto ali, seu filho, sempre tem alguém que a gente tem acerto. Então aquele incômodo é para a gente buscar o quê? Um conhecimento, né? Então isso aí, precisa mesmo de haver esse incômodo, né, que existe para o nosso aperfeiçoamento. A codificação não coloca de forma explícita, mas a gente evolui por conta disso. O homem evolui pela irritação, né? O homem ficou irritado de tomar banho frio e inventou o fogo. O homem ficou irritado de comer a carne crua e inventou o fogo. O homem inventou o fogo, foi indo, só que o fogo também não interessava. Ele inventou a eletricidade, chegou na lâmpada, no chuveiro elétrico. Se não há o que incomode, a gente estaciona. Tudo que incomoda a gente faz a gente pesquisar e lutar. Acaba sendo uma ferramenta para a própria evolução. Corroborando o que você disse, é o seguinte, as insulares, que são casas de vários andares, foram criadas no tempo do César. Tá? Quando o homem cansou de subir escada, inventou o elevador. Em 1800. Mas foi exatamente isso. A pesquisa, a busca da irritação para acabar com aquele problema é que nos impulsiona o progresso. Então, quando tem uma coisa me incomodando, eu preciso esmiuçar dentro de mim para enxergar qual é a emoção que causa aquela irritação e buscar aprendizado para lidar com aquilo. Você quer acrescentar alguma coisa, seu Carlos?
Eu só vou dizer que a paciência e a tolerância são virtudes que devem ser adquiridas por tudo e por todos. Temos mais perguntas? Nome, número, RG, nome do sapato? Vai no outro, porque isso aí já não está funcionando. Não, é Danilo. Queria perguntar o seguinte: seria uma das fórmulas da felicidade a possibilidade ou a capacidade de interpretar as lições que a vida está tentando nos ensinar? Perguntem. Muito boa pergunta. Perguntem. Você quer começar, seu Carlos? E a gente está fazendo assim um revezamento para não ficar, né? Quer começar com você? Não existe vida sem problemas. Aqui a plateia é pequena. Não tem ninguém aqui que não tenha vários problemas na vida. Não existe isso. A melhor forma, isso é uma boa pergunta, é essa. É em cada situação verificar o aprendizado que vem contigo nessa situação. Cada aprendizado, né, nos coloca no próximo degrau. Então é assim, resolvido o problema, pode contar com vão surgir dois. Com sorte, né? Quem tem filho, quem tem 3, 4 filhos, sabe que às vezes surgem 10, né? Mas é exatamente isso, de cada problema, de cada experiência de vida, eu extraí o melhor. Então o melhor pode ser isso aí. Por que eu estou passando por este problema e qual é o instrumental que eu tenho para resolver esse problema? Porque a felicidade está dentro de nós mesmos. E todos nós trazemos dentro de nós a capacidade de ser, né? E de melhorar. Isso não existe nenhum ser deixado sobre a face da Terra que não tenha essa capacidade. Aí pela internet, quem tem acesso, viu o show do rapaz que não tem braço, tem perna? É vergonhoso, né? Ele só tem asinha de frango, ele fala. Uma das pernas dele tem forma de asa de frango. E ele dá palestra para 2, 3 mil pessoas. Ele toca violão com aquela asinha de frango. E dá risada da vida. E dá risada da vida. Aliás, a capacidade de rir da gente própria é um sinal de evolução. Mas respondendo a sua pergunta, realmente, compreender o que aquele escorregão, que eu posso ter escorregado e ter criado o problema, ou eu posso ter recebido o problema, o que aquilo traz para o meu crescimento, qual é o instrumental que eu tenho para resolvê-lo, isso é um caminho de felicidade. E o conhecimento do Espiritismo dessa grande colaboração, né? Então, mais ainda, uma coisa, porque existe um patamar que a pessoa sequer tem capacidade de ter fé. Olha como é difícil isso, hein? Ela não adquiriu o direito de crer no Cristo. Isso é uma infelicidade, não é? Agora imagine a pessoa que já caminhou com o cristianismo a ponto de poder ser livre. Porque no cristianismo não pode, no espiritismo não pode, né? Não é que Paulo dizia? Tudo eu posso tudo. Mas tudo me interessa. Tudo eu tenho que escolher. A capacidade de fazer escolha com consciência que é importante. E quem vem para o espiritismo está enxergando isso. Olha, eu posso fazer o que eu quero. Eu só tenho que ter consciência de que isso vai gerar uma conta, né? O espiritismo ele é uma doutrina, uma religião, né? Uma filosofia, uma ciência que não tem tutores, né? Em todas as outras você tem um tutor, você tem um sacerdote, você tem um orientador. Aqui você tem pessoas como você trazendo informações para você. Quem decide é você. Né, seu Carlos? Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas para que nós possamos conhecer a verdade e ela nos libertar, nós devemos eliminar preconceitos, mitos e lendas da nossa mente, do nosso coração. Abrir a nossa mente, estar com a fé raciocinada. E o melhor remédio é pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali nós temos
tudo o que nós precisamos de orientação para a nossa vida. Leia o Evangelho todo dia, se for possível, antes de dormir. Faça uma prece. Leia uma página, ou uma folha, ou algumas linhas. Medite sobre o que leu, sempre em voz alta. Faça vibrações, faça a prece de encerramento. E à noite teu espírito estará aprendendo muito mais. Temos uma última pergunta? Ela está tentando fazer as perguntas a tempo. Eu posso? Eu posso? Tem um segredo. Tem um cara um pouquinho assim na sua frente, então eu identifique. Isso porque eu falei lá fora pra ela, você tem pergunta, vai fazer pergunta. Eu não tinha achado também. Boca tá coçando. É assim, eu acredito que a felicidade é um estado de espírito. Eu decido ser feliz e vou ser feliz. Eu decidi que ia casar com esse cara, ele não estava sabendo, e olha, casamos daqui 30 anos. Então eu penso assim. Dois também foi assim? Eu decidi também. Então, é uma questão de estado de espírito. E olha, me dei muito bem, não tenho do que reclamar. Agora, como é que a gente faz no dia a dia para não deixar isso cair? O senhor falou da leitura do Evangelho, mas tem hora que o bicho pega de tal forma que você tem que fazer o Evangelho a cada 5 minutos, porque a coisa tá feia. Como é que a gente faz no dia a dia? Porque não basta, não fecha, você tá com debaixo do braço, porque não basta também eu decidi que eu vou ser feliz, sabe? Então não tem tempo ruim, eu tô sempre rindo e tem que ser assim, porque senão parece que a coisa piora. Mas como é que a gente faz quando o bicho pega legal? Conta até 10 ou pensa em Jesus. Melhor coisa que você faz é quando a gente sai, começa a admirar a natureza, as árvores, os pássaros, começa a ver cada pessoa, Deus no coração de cada pessoa. Procura manter a sua paz interior. Para que você possa manter essa paz interior, é não pensar naquilo que está te irritando, naquilo que está te pegando. Porque eu não digo problemas, eu digo desafios. Porque existe um ditado budista: quando você tem um desafio ou um problema, e você começa a pensar naquele problema, ele vai aumentando de tamanho, até ele te engolir. Se você não quer pensar naquilo, mude o teu pensamento em outra coisa mais interessante, tais como Jesus, nosso mestre querido, que veio nos trazer a paz, o amor do Pai para nós. Dizer que somos irmãos, dizer que somos deuses, que nós poderemos fazer o que Ele fez e melhor. Procurar se acalmar interiormente, custe o que custar. Não precisa arrancar os cabelos, porque eu fiquei tão nervoso que eu perdi os meus. Tem uma dica: se isso virar frequente, vem para entrevista, tá? Freguesaça. Procure pensar em Jesus. Pense nele, pense em Maria Santíssima. Imagine o sofrimento que ela teve quando viu o filho dela ser preso, ser torturado. O que ele passou, não descreveram na Bíblia. Mas vá pensando em Maria Santíssima. Peça ajuda dela, peça ajuda de Deus, de Jesus. Aí o teu pensamento mudará. Porque sempre tem aquele pessoalzinho lá a turma do Ferrugem, né? Turma do Ferrugem, do Gastão, procurando. Faz. Olha, ele é chato mesmo, né? Torce o pescoço dele, quebra a perna dele, bate nele, rasga a roupa dele. Aquelas frases bestas, dá um boi para entrar numa briga, uma boiada para não sair. Aí quando você vê como aquilo reflete na tua vida. Então, veja, tudo isso é difícil a gente manter a nossa vibração sempre elevada. Por quê?
Porque numa escorregada eles vêm. Eles estão sempre olhando a gente, sempre cuidando da gente. Quando você dá uma escorregada, eles vêm. Ó, tá vendo? Faz isso, faz aquilo. Se você começa a pensar em Jesus, eles fogem da cruz como o diabo foge. No modo popular de falar. Ah, porque eu já estava achando que tinha um ser que ia continuar eternamente mal. Não existe. Não existe, na criação de Deus não existe privilégio nem privilegiado. Ninguém foi criado arcanjo, anjo, ou querubim, ou serafim. Ninguém foi criado para depois ficar com inveja de Jesus. Esse é o símbolo. Foram os exilados que não aceitaram estar subordinado a Jesus. Essa foi a guerra lá. Eles não aceitaram a orientação de Jesus e fizeram a sua comunidade à parte. Até hoje, eles ainda estão unidos contra o nosso Mestre Jesus. Mas serão exilados novamente da terra. Pense em Jesus, pense em Maria Santíssima. Não precisa contar até 10, não. Modo de dizer que você vai contar até 1000, pense em Jesus, que é coisa boa que virá no teu pensamento e as coisas ruins sairão. Bom, gente, eu até queria que tivesse mais perguntas, mas o obsessor mor, que é The Times, já está dizendo assim, termina. Nós até passamos um pouquinho, então eu vou pedir para a dona Zélia e seu Carlos dizer através de um fechamento, né? Na parte final, para a gente dar encerramento ao trabalho. Seria muito bom que a gente tivesse mais tempo. Eu acredito que até que a nossa realização foi frutífera, né? Foi interessante. Poderia talvez ter mais perguntas, então a gente pode tentar melhorar um pouquinho mais esse formato, né? Mas eu fico muito feliz de estar aqui com vocês e dessa oportunidade que a gente teve de escutar duas pessoas falando sobre o mesmo assunto. Uma, às vezes, fazendo uma colocação que faltava na colocação alheia. Um trazendo um prisma e o outro trazendo um outro prisma. De forma que o conhecimento ele não está fechado e estanque simplesmente em uma pessoa, ou uma religião, ou uma doutrina. O conhecimento está livre para a gente buscar ele. O que a gente precisa ter sempre muita responsabilidade em relação àquilo que a gente aprende, né? Hoje estamos aqui dentro do centro espírita, então não teve lógica eu vir aqui dentro do centro espírita e às vezes trazer uma doutrina que não seja espírita, a não ser você trazer uma figura que não é espírita, mas como reforço. Como a Madre Teresa, ela veio como reforço das nossas ideias, ela não veio ser antagônico. E tem pessoas, infelizmente, no seio de diversas religiões que acabam criando conflitos lá dentro. E isso acaba retirando da união da doutrina a felicidade que a gente poderia ter de ser único, né? Dentro das várias concepções que a gente às vezes tem. Então eu peço a dona Zélia para fazer as considerações finais, né? Depois eu pedir para o seu Carlos, e aí a gente vai fazer um encerramento natural, costumeiro que a gente sempre faz. A respeito da felicidade, é assim, a gente costuma sempre se preocupar muito com aquilo que não tem, e não ser feliz porque não tem algo. Né? Então, normalmente, quando eu sugiro a pessoa fazer uma lista das coisas que precisa para ser feliz, aquilo que quer, aquilo que falta. Né? Pega um pedaço de papel e põe lá quantos itens eu necessito para a minha felicidade. Pensa bastante, medita e escreve. Quando terminar, vira a folha e começa a fazer a relação das coisas que tem para agradecer. Vou dizer uma coisa para vocês: não tem papel que chegue. O que a gente tem e sequer se lembra de agradecer. Todo mundo gosta de ficar aqui 20 dias sem sol? Eu não gosto não. Também não. Então, o ar que a gente respira, o sol, a roupa, a companhia, a gente está exatamente onde precisa estar e merece. A cada um será dado segundo os seus olhos. segundo os seus olhos. Seu Carlos.
eu gostaria das suas considerações finais. Quero desejar a todos que sejam felizes. Nós somos felizes. Devemos dar graças a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui encarnados na Terra. Vamos procurar aproveitar o maior modo possível, vendo em cada um Deus, nosso irmão. Não importa a religião dele, não importa a raça, nem a cor, nem o sexo. Somos irmãos. É o que basta. Amar, perdoar. Amar mais para ser amado. Perdoar mais para ser perdoado. Que Jesus, que Deus e Maria Santíssima abençoe a todos. A paz. Bom, nós vamos fazer o sorteio. Desta feita nós teremos 2 assinaturas. O livro é O que é Espiritismo? A minha ideia agora, que acabou de surgir, é aqui nesse livro Kardec faz um diálogo com não espíritas de diversos pensamentos. E ele acaba explicando a doutrina espírita dentro desse diálogo, não dentro daquela pergunta e resposta. Será que a gente consegue entender o espiritismo aqui dentro? Será que a concepção que a gente tem do espiritismo é a ideal em relação ao que está dentro desse livro? E tudo isso em relação à questão da felicidade, da própria evolução, já que a felicidade é um produto, ou seja, ela é a faixa também é a faixa de largada da evolução, né? Quando você chega lá no finalzinho, que não tem fim, está lá, a felicidade como faixa de largada, né? Então, o presente para vocês, vou pedir para o seu Alberto e para a dona Zélia fazer uma dedicatória, que eu vou fazer e nós vamos pedir para alguém sortear. Quem vai ser o alguém? Chama a Mariana. Chama lá a Mariana. Para vocês, tá? Como eu disse, um projeto piloto dessa semana. Isso não significa que vocês não irão vê-los mais. Nós vamos convidá-los em outras oportunidades para vir falar um dia cheio, sozinho, próprio. Mas a gente queria fazer uma grande experiência e agradecer ao seu Carlos por ter aceitado essa experiência, que também é a primeira experiência desse nível dele, ele estava comentando. Isso nunca aconteceu para ele, nunca aconteceu dentro do nosso centro aqui do Ismael, né? O importante é a gente sempre buscar novas formas e novos formatos de chegar ao conhecimento, tá? Agradeço também a dona Zélia, que eu nem me preocupo muito porque ela é da casa, né? Então para ela, mais do que só um convite, veio quase uma obrigação, né? Sentiu uma intimação? Foi uma intimação a semana passada. E o engraçado foi que essa semana, hoje, a gente estava conversando, eu fiquei esperando ela aqui, que ela dá aula de manhã, e ela, eu tinha uma coisa agendada, eu só não me lembro o que. E eu estava até um pouquinho preocupado, porque foi uma coisa assim, bem rápida, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. E quem foi o sorteado, o sortudo foi? A Thelma Teixeira. Beleza, no final a senhora vem buscar, ok? Então nós vamos encerrando o nosso trabalho de hoje, né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus em primeiro lugar a nossa existência física, como a gente sempre faz, né? Eu existo, né? Já dizia um grande filósofo, né? Eu existo. E ali começou a filosofia. Começou o homem através da sua capacidade de raciocínio, de refletir sobre as coisas da vida, encontrar respostas. Respostas para os diversos problemas que surgiam. Então nós, homens, seres espirituais encarnados, embora criados simples e ignorantes, num caminho de evolução, inicialmente em planetas
primitivos e agora nesse planeta de provas e expiações, nós percorremos durante várias existências momentos para aprendizado. E nesta aqui também. Então nós vamos agradecer exatamente isso. Primeiro, essa existência, porque sem essa existência eu não ia aprender nada. E segundo, essas oportunidades de estar encarnando, desencarnando e reencarnando nos diversos mundos que eventualmente a gente desencarnou e encarnou. Em especial a nossa querida Mãe Terra, nossa querida e abraçada Terra, que às vezes a gente judia um pouco dela, né? Com os nossos aí reflexões, e que ela serve para a gente de uma forma tão grata e agradável, né? Nos dando alimento, nos dando sustentabilidade para a nossa vida. Então vamos agradecendo a existência desse nosso planeta, vamos agradecendo a existência do nosso universo também, vamos agradecendo a Deus a possibilidade da existência da doutrina espírita, e não porque eu estou fazendo uma referência para sermos melhor que as outras doutrinas, de forma alguma, porque a doutrina espírita ela foi um marco, trazendo a razão para dentro da religião e colocando na fé a nossa possibilidade de compreender o mundo e o homem. Vamos agradecer por isso. Vamos agradecer também a possibilidade do Centro Ismael, esse prédio que está conosco aqui há algum tempo, desde 1964, que para a eternidade é um segundo, mas para nós que estamos encarnados é bastante tempo, e que tem dado guarida sempre para nós, né? Vamos agradecer também a existência dele, dos amigos espirituais que nos acompanham, para que a gente sempre tenha as portas abertas e condições para estarmos levando ao próximo um lenitivo nas câmaras de passe e nos tratamentos espirituais, levando sustentação para aquelas pessoas que às vezes precisam de um pouquinho mais de ajuda material, na assistência social, e trazendo a doutrina para as pessoas que querem aprender, querem fazer dentro da própria vida a revolução. Então vamos agradecendo a isso também. E ao mesmo tempo que agradecemos a isso, vamos agradecer a doença. Marcelo, agradecer a doença, mas que coisa louca. Sim, porque não é doença, é no momento que eu me incomodo com ela que eu descubro que eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então vamos agradecer a isso, vamos agradecer ao incômodo que às vezes a vida nos dá, que é esse incômodo que vai levar a gente a buscar respostas. Já dizia aquele comercial, não são as respostas que fazem o mundo se movimentar, mas as perguntas. E as perguntas surgem no momento que eu raciocino em cima dos problemas que me surgem. E eu construo ali uma possibilidade de solução. Então, se a solução que eu busco é a felicidade ou os momentos felizes, igual o senhor Carlos coloca, como é que eu posso chegar a isso? Vamos agradecer então essa doença. Não a doença só física, mas a doença espiritual também. Porque ela traz para próximo de nós alguns irmãos que em ocasiões anteriores são nossos inimigos. E que a gente acaba descobrindo ao longo da nossa existência, ao longo de algum tempo, que essa comunhão que nós temos com ele nada mais é do que a necessidade que a gente tem de reaproximar-se do amor. Reaproximar-se de uma autoavaliação que nós temos que fazer para a modificação. Nada é por acaso no universo. E se o universo tivesse sido por acaso, já dizia Allan Kardec, eu daria o nome de Deus a esse acaso. Então, vamos refletir em relação a esses amigos espirituais, sejam na condição de nossos facilitadores ou na condição de nossos dificultadores, que na verdade o sofrimento que nos trazem também serve para o nosso aprimoramento. Vamos rogar a espiritualidade que nos acompanhe nesse caminho de retificação, que os acompanhe também nesse caminho de retificação e acompanhe a todas as pessoas que estão passando por esses caminhos de retificação, sejam aprisionadas porque cometeram algum delito, sejam encarceradas porque outras pessoas por orgulho ou vaidade assim determinam, ou até aquelas pessoas que estão presas nos leitos de dor. Vamos rogar a espiritualidade que os conforte e ao mesmo tempo ofereça material para o aprimoramento deles, para que aquela dor não seja em vão, para que aquela dor
não ser inútil. E por fim, Senhor, por cada um de nós pedimos que hoje e sempre tenhamos sempre serenidade, muita calma para analisarmos e enxergarmos a nossa vida, para caminharmos diante das dificuldades, sem ter medo nem do mal que me vem à esquerda, nem daquele que me vem à direita. Porque, Senhor, se eu seguir o caminho do bem e do amor, por mais dificuldades que eu passe, eu sei que o meu destino final é a evolução, é a felicidade. Que ao sairmos daqui, Senhor, cada um de nós leve as bênçãos dos amigos espirituais e as distribuam como semeadores, pouco importando se o terreno do coração do próximo seja fértil ou não. Porque ainda assim, Senhor, eu sei que aquela semente que vai estar ali, sendo germinada naquele coração, em algum momento vai nascer e vai frutificar. Se a semeadura é livre, Senhor, e eu posso semear, eu sei que a colheita, a seu tempo, é obrigatória. Que assim seja. Obrigado, senhor. Deixa tira o som pra gente aí. Tira, Léo. Desliga aí. Liga o som. Obrigado. Gostoso.